Oi, gente, Michael aqui com vocês mais uma vez para detalhar alguns dos acontecimentos dessa semana passada que talvez tenham um impacto nesse nosso mundo de investimento. Eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy e nós gostamos de manter vocês avisados. Eu acabei de assistir o jogo entre França e Croácia, final do Copa do Mundo 2018. Poxa, que jogo incrível, né? Pena que o Brasil não pôde participar, mas é a coisa, né? Quem sabe a temporada que vem. Então, lá vamos nós. As ações subiram no início dessa semana, tanto o Dow Jones e também SP 500, os índices dos principais dos Estados Unidos, subiram por 4 dias consecutivos, enquanto os títulos caíram. Normal isso, né? Mas aí por quê? Por que as ações subiram? Porque houve um intervalozinho nessa guerra tarifária, né? O Trump estava preocupado com outras coisas, então não estava julgando essas balas comerciais, né? Então deu um tempozinho para concentrarem-se nos relatórios financeiros que iam sair, começar a sair essa semana e os investidores tiveram tempo para decidir, será que eu vou apoiar esta ação ou esta empresa, né? Será que eu vou me livrar desta ação aí? Né? Então deu uma subida aí, vamos ver como funciona, como vai nessa próxima semana. No meio da semana, os mercados globais ficaram apreensivos com a perspectiva de outra grande escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Isso ainda não tem tido nenhum término, nenhuma resolução, está ainda em andamento. Isso terminou a tendência altista de ações do início de julho. Iam subir, mas agora, né? Mas ainda assim, o S&P 500 ainda subiu 4% desde seu mínimo na última semana de junho. Então, deu algumas boas notícias ali. O Nasdaq ele bateu o novo recorde em 7.832 na quinta e na sexta-feira. 80% e 84% dos ganhos no índice SP 500 vem de quantas empresas? Adivinha? Só 4 empresas que dá 84% dos ganhos nesse índice. Essas empresas são a Amazon, que representa 36%, bateu novo recorde essa semana. Microsoft representa 18% dos ganhos, também atingiu um novo recorde essa semana. E também Apple, que fabrica o iPhone, né? E Netflix também adicionaram uns 15% cada aos ganhos este ano do S&P 500. Então, são quatro empresas que dão 84% desses ganhos do S&P 500. 10 empresas respondem por 100% dos ganhos do índice de ações norte-americanos, né? Interessante isso. Fusões entre as empresas e aquisições de corporações aumentaram em 2000, logo antes de uma recessão. Por que estamos falando de 2000? Foram as condições logo antes de uma recessão. O que aconteceu em 2007, logo antes da recessão de 2008, pouco antes da grande recessão, também subiram esse índice de fusões e aquisições de corporações. Novamente, em 2015, quando os preços de petróleo despencaram devido às sanções de petróleo contra a Rússia e Irã. E interessante, então, que agora já houve um aumento enorme em 2018 de fusões e aquisições, né? Bem além de qualquer um dos outros ciclos de negócios anteriores. Então, será que estamos prontos, né? O mercado está subindo. Não pode subir esse tanto para sempre, né? Então, nós já sabemos que um dia vai ter uma queda, um retrocesso, isso é normal. Então vamos ver se vai acontecer logo. Corporações estão se preparando frente à volatilidade significativa prevista no mercado de ações. Então, os índices dos Estados Unidos misturados esta semana, Dow Jones subiu 2,3%, não é muito, não é pouco, né? S&P 500 subiu 1,5% e Nasdaq subiu 1,8%.
Principal bolsa de valores na China, não estamos concentrados somente nos Estados Unidos, China em Xangai, melhor dia em 2 anos na segunda-feira. Fechou-se com ganhos de mais de 2,5%, muito boa semana para esse índice. O yuan, né, a moeda chinesa, também registrou ganhos, subiu 0,3% em divisa com o dólar. E o dólar estava em queda, agora recuperou-se, né? Mas mesmo frente a essa recuperação, né, ainda registrou ganhos a moeda chinesa. O principal mercado acionário chinês está abaixo de 23% do seu máximo, né? Já tem caído muito, isso devido à crescente ameaça de uma guerra comercial com os Estados Unidos. A China parece muito mais vulnerável do que os Estados Unidos. Mercados europeus mais altos para a semana. Índice do mercado Suíça subiu quase 2%, 1,89%. Mercados da América Latina baixam para essa semana. Bolsa mexicana baixou mais de 1%, mas Bovespa brasileira subiu 1,8%, isso em cima de ganho de mais de 3% semana passada, se lembra? Mercados asiáticos em geral mais altos durante a semana. Nikkei e SEC da China são acima de 3% para a semana, isso é muito bom. Também da Índia subiu 2,5%. Agora, criptomoedas, Bitcoin, como que está indo o Bitcoin, né? Ia subindo muito e agora, né, más notícias. Esta criptomoeda baixou mais de 3,6% e foi de quase 6.500 para 6.270, né? Baixou muito. Esse padrão aparente de volatilidade está subindo, baixando e agora baixando muito, parece impedir a ideia de que o Bitcoin ia se tornar uma moeda amplamente aceita, né? Como pode ter uma moeda que está sempre subindo ou baixando e você não sabe qual vai ser o valor semana que vem? O preço do Bitcoin agora está em torno de 6.400, é uma queda de mais de 50% somente em 2018. Poxa, é uma queda de 66% do seu máximo, mas ainda assim, um filósofo líder em criptomoedas, ele ainda afirma que o Bitcoin crescerá como o dinheiro dominante do mundo. Será? Quando é que isso vai acontecer, né? Eu vou ter que ter um pouco mais de prova. Ele diz que os preços atingirão agora de 6.400, vão atingir preços de 100 milhões de dólares, isso até 2030. Então, compra logo, porque... né? Eu não tô avisando isso, não. Só estou comentando nas notícias. Enquanto ele disse que ia subir para 100 milhões de dólares desde 6.500, né? Enquanto o preço aí caiu a outros 300 dólares. Né? Vamos ver, quem sabe ele está certo. 3 dos economistas mais respeitados em todo o mundo, esse Kenneth Rogoff, Nouriel Roubini e Joseph Stiglitz, eles são críticas dos Bitcoin. Os governamentos, eles dizem que os governamentos vão regulamentar criptomoedas até a morte. Por quê? Porque não compensa para o governo não poder emitir sua própria moeda, né? Sua própria moeda. Eles querem combater, eles acham que com Bitcoin, com criptomoeda, vai ser muito mais fácil. Claro que vai ser muito mais fácil lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, né? Se você está ganhando muito dinheiro através de Bitcoin, será que vai apresentar isso, né, ao governo? Nem tem processo para isso, não tem maneira de fazer essa reportagem, esse relatório. O índice de preços aos consumidores dos Estados Unidos teve maior aumento em cerca de 6 anos e meio, no ano até junho. Então, né, os preços dos Estados Unidos estão subindo. Ajuda que também a renda está subindo um pouco, mas isso é devido a rebaixamento dos impostos que o Trump botou em ação ali, mas isso, se os preços continuarem a subir, então vamos ver como vai sair isso. O ritmo mensal continua sugerindo isso, um aumento estável da inflação. Em junho somente, assim, anualizado dá 2,9%. Esse aumento estável indica que a Reserva Federal continuará aumentando a taxa de juros
esteja pronto para isso, claro que eles vão fazer, né? Eles estarão aumentando a taxa de juros principais de maneira gradual, né? Eles não vão levantar subitamente, mas também não vão deixar em zero quase como eles têm feito esses anos passados. Quer dizer que Estados Unidos está saindo dessa depressão, dessa recessão, né? Eles estão manejando bem, eles estão evitando um superaquecimento do mercado, da economia, e ao mesmo tempo que eles não estão freando a economia demais, o que poderia causar uma recessão. Que isso afeta o resto do mundo, e o resto do mundo ainda está tentando se recuperar dessa última recessão. Na China, as reservas de moeda estrangeira aumentaram inesperadamente em junho em 1,5 bilhão, né? Agora estão em 3 trilhões de dólares. Esse aumento de valor não foi que eles foram e compraram mais, né? Que aumento do valor de suas participações em títulos dos Estados Unidos, quer dizer que o valor subiu, então eles têm mais, né, na sua reserva. Isso é apesar das preocupações de uma guerra comercial plena entre a China e os Estados Unidos. Lá na Europa Leste, o presidente turco Erdogan, ele nomeou seu genro Berat Albayrak como ministro. Desculpa, Berat, se eu não pronunciei o seu nome certo, me desculpa, entendeu, né? Como ministro de Tesouro e Finanças. Nepotismo alguém? Isso aumenta o desconforto do investidor e a lira caiu, aqui a moeda da Turquia, né? Lira caiu 3,8% contra o dólar norte-americano nessas notícias. Lira bateu recorde de novo fundo na quinta-feira. Coisas não parecem muito bem para a Turquia, não. Mas esse Erdogan, né? Parece que ele sabe o que está fazendo. Quem sabe o que ele vai fazer? Petróleo bruto dos Estados Unidos baixou 3,26% e Brent, que é mais da Europa, né, esta semana baixou uma metade disso, 1,7%. Isso começa a semana mais alta. O petróleo começou a semana mais alta na terça-feira devido a interrupções de fornecimento, né? Então, a oferta cai, então demanda sobe, então o preço sobe também. Mas esses preços caíram na quarta-feira, quando a Líbia anunciou que vai voltar a fornecer sua quantidade normal de petróleo bruto. De repente tem mais oferta no mercado, cai o valor, né? Diferencial de preços do petróleo dos Estados Unidos e no mercado internacional de petróleo, isso que acabamos de falar, né? Foram 4 dólares e 31 centavos na semana passada, agora a diferença 3 dólares e 21 centavos. Ministério estadunidense de Informações sobre Energia prevê que os Estados Unidos produzem perto de 12 milhões de barris de crude, de óleo bruto, né, petróleo bruto, por dia até 2019, né? Outro cara, semana passada, estava dizendo que logo vai superar, ou semana retrasada, disse que logo vai superar 11 milhões de barris por dia. Então está crescendo a possibilidade dos Estados Unidos aumentar sua produção, mas isso só depende nos preços mais altos. Se os preços baixarem, então, né, vai ter que diminuir um pouco. Mas se aumentar até 12 milhões de barris por dia, isso vai superar a produção de até a Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos vai se tornar maior produtor mundial de petróleo. E Brasil, onde está, né? E a Venezuela, né? Tem que aumentar essa produção. A Índia, que não produz tanto óleo, mas é o líder mundial de crescimento em consumo de petróleo, eles advertiram a OPEP. OPEP, baixa o preço aí ou a gente não vai comprar tanto. Claro, né? Se o preço subir, eles não podem comprar esse tanto. Então, a Índia pretende substituir 1 milhão de barris por dia, que eles estão agora comprando, até 2025, o ano 2025, eles pretendem substituir este consumo com consumo de energia alternativa. Vamos ver, né? Há muita promessa em energia alternativa, tomara que dê certo, né? Mas por enquanto é muito mais caro do que o simples petróleo. Metais preciosos caíram em preço quando o dólar se recuperou de 3 semanas de valorização baixa. Então o dólar está subindo e ouro e prata
ambos baixaram mais de 1%, prato quase 1,5%. E Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Será que vai acontecer, que não vai acontecer? O negociador principal de Brexit é o David Davis. Ele demitiu-se do governo em protesto, que não está indo muito bem, não. Também ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, também renunciou. Ele gostaria de ser o próximo primeiro-ministro, né? Primeira-ministra Theresa May, a atual primeira-ministra, ela agora está sob ameaça. Aí o Trump estava aí tentando ficar, ele visitou na União Europeia essa semana passada. Ele quis, né, apoiar também a primeira-ministra, mas também não quis negar a possibilidade de Boris Johnson, né? Ele não estava com palavras ruins sobre qualquer um. Interessante isso. Então, ela pode perder a próxima eleição. E se isso acontecer, então o que vai acontecer com o Brexit, né? Há muita turbulência nesse mercado sobre essa decisão. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem novo justiça, quer dizer que ele foi nomeado pelo presidente Trump, agora ele tem que ser confirmado. O nome dele é Brett Kavanaugh, novinho, ele parece um cara muito legal. Mas eu não acho que não tem nada que vai impedir a sua confirmação pelo Senado. Eles não têm nada contra ele, não podem dizer, poxa, você foi ilegal nessa. Eles não gostam, muitas vezes uma boa parte do Senado não gosta das posições políticas deles, mas ele não é político, né? Ele simplesmente está confirmando, ele está adjudicando se alguma coisa tem a ver com a Constituição, né? Que cumpre a Constituição ou não. Se alguma coisa for inconstitucional, então ele joga para fora. Ele é um conservador, ideologicamente, e ele deve empurrar a corte para a direita em algumas questões que eles têm que eles vão avaliar, né? Isso incluindo o regulamento de negócios. Então fique na espera dessas coisas. No maior oferta público inicial de tecnologia no mundo desde o Alibaba em 2014, estamos falando de Xiaomi, né? Esta oferta pública inicial, as ações dessa empresa Xiaomi, eles são fabricantes de smartphones, né? Afundaram mais de quase 6% do seu preço inicial da bolsa, e não, esse preço inicial também não saiu muito bem no seu favor. A OPI já estava na parte inferior do intervalo que a empresa tinha procurado, fechou abaixo 1,2% em $2,14. A empresa levantou somente 4,7 bilhões, né? Somente, eu gostaria de ter esse tanto, né? Mas a empresa foi avaliada em 54 bilhões. Eles só conseguiram 4,7 bilhões no seu OPI. É muito menos do que supostamente esperava que as ações subissem 15%. Em vez disso, baixaram mais de 1%, né? Após uma debandada decepcionadamente débil. Outra empresa, Johnson & Johnson. Conhece Johnson & Johnson, né? Tem o talco. Você usa talco Johnson & Johnson? Deve ter cuidado, né? Tribunal do Estado do Missouri determinou que a empresa deve pagar 4,7 bilhões em compensação e indenização a 22 demandantes. Essas são mulheres que alegam que o uso de talco produzido por Johnson & Johnson causou câncer do ovário. Enorme esta determinação, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai apelar à aprovação do juiz da compra da Time Warner, que está sendo comprado por AT&T. O AT&T gostaria de comprar Time Warner, são grandes empresas de comunicações e entretenimento. Porque agora o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está entrando nesse meio, está dizendo, peraí, não gostamos disso não, por quê? Porque eles querem evitar a redução em concorrência e inovação que eles acham que vai ser causado por essa compra, essa fusão ou aquisição, quer dizer.
Então, Reino Unido, eles planejam deixar a União Europeia, isso é o Brexit, né, dentro de 9 meses, até 9 meses, daqui a alguns meses, ainda não concordou com os termos de sua saída ou quadro para um novo acordo comercial com o resto do bloco, né? Parece que eles, né, aquelas pessoas que vão sair nas férias e 1 dia, 2 dias antes, você diz para onde vocês vão? Nem sabemos ainda, né? Você tem algum plano? Você tem algum orçamento? Sabe quanto que vai gastar? Ou será que alguém vai cuidar dos seus cães, né? Dos seus cães em casa? Você não tem preparado para isso? Não, parece que não tem esses preparos feitos, não. O plano Brexit foi publicado pelo governo do Reino Unido e é projetado para manter o país alinhado com a União Europeia, mas isso não é bem especificado, mas limitará severamente sua capacidade de negociar novos acordos comerciais, pois eles estarão só um país por aí sem esse apoio da União Europeia. As exportações alemãs cresceram mais do que as importações em maio. Isso foi ampliando o superávit comercial da maior economia da Europa. Mas complica ainda mais essa disputa comercial com os Estados Unidos. Mas parece que a Alemanha estava dizendo, não atire mais, né? A gente vai jogar bola. Os Estados Unidos geram um déficit comercial de 150 bilhões anualmente com a União Europeia. E se 50 bilhões de serviços americanos vendidos forem subtraídos, então o déficit real está mais próximo de 100 bilhões de dólares. Então, fica com esse número. Não é 150 bilhões, é 100 bilhões de déficit de comercial com a União Europeia. Enquanto o governo dos Estados Unidos está ainda especialmente se concentrando nessa guerra comercial, guerra tarifária com a China, né? Os Estados Unidos está preparando ainda mais novas tarifas de 10% sobre 200 bilhões de mercadorias chinesas, né? Aí tá atirando. Vamos ver se a China desiste. Parece ter como alvo importantes indústrias de fábrica para exportação da China. Tarifas buscam equilibrar as situações de eletrônicos, têxteis, componentes metálicos e autopeças. A China promete retaliar contra novas tarefas dos Estados Unidos? Claro que vão, mas parece que é só latir, né? Não, sem morder. Será que pode? Os chineses importaram 130 bilhões de bens 130 bilhões de dólares de bens dos Estados Unidos em 2017, enquanto os Estados Unidos está importando da China mais de quase 500 bilhões, né? 500 bilhões a 130 bilhões. Então, como é que os chineses vão cobrar dos Estados Unidos? Os Estados Unidos está cobrando tarifas sobre 500 bilhões de dólares em tarifas, mas os chineses eles não têm bala. tá acabando com as balas rapidamente. Então eles não têm, e se os Estados Unidos recusarem a vender para a China, então acabou o negócio, né? É menos de 1/3 do valor das importações americanas da China. Então eles não podem coincidir com as tarifas. Então, será que eles vão retaliar? Não tem como. Na quinta-feira, as autoridades chinesas e norte-americanas sugeriram a possibilidade de retornar às negociações, né, comerciais, depois que o governo Trump anunciou uma nova rodada de tarifas potenciais. A China está pronta para desistir? Eu creio que está logo aqui para frente, pois a guerra não pode continuar dessa maneira. Está bem acelerada, né? Está bem quente essa guerra tarifária. Bugatti, alguém aqui já tem Bugatti, o carro Bugatti, né? O Chiron, já conhece o Chiron? Esse aqui é um carro, o Bugatti Chiron tem que dar 3 milhões de dólares. Quem quer um carro desse? Não, poxa, se dá uma batida lá no supermercado não dá certo, não. Quem vai consertar esse carro? Mas como se isso não fosse bastante, eles planejam revelar um novo carro valendo 6 milhões de dólares, 2 vezes o preço. O novo Bugatti Divo será o nome do carro, será mais ágil e mais raro que o Chiron.
Co-fundador do Google, Larry Page, investiu uma quantia não revelada no BlackFly. Você gostaria de ter um carro Bugatti, ou Chiron ou Divo, tanto faz, né? Ou um carro BlackFly. O que significa BlackFly? Já ouviu falar do carro BlackFly? Não é carro, é aviãozinho, né? É uma empresa que tem um projeto de aviãozinho elétrico, é tipo drone. Levanta-se assim de vertical, pousa e decola verticalmente, é elétrico. Então, a ideia é evitar esse trânsito. Quem mora ali em São Paulo e enfrenta esse trânsito não gostaria de se levantar e voar para o seu destino. Poxa, é sonho legal, né? E eu tenho sonhado também dentro do trânsito, é só aí parado, esperando, né? Poxa, se eu pudesse voar. Mas imagine milhões de pessoas voando pelo ar com esses negócios, né? Vão batendo mais ainda, vai piorar a situação. Eu não acredito que vai acontecer dessa maneira, mas quem sabe eles vão ter um plano para isso. Morgan Stanley, conhece Morgan Stanley? É um grande banco de investimentos. Morgan Stanley alerta que uma guerra comercial emergente, que acabamos de falar, né, provavelmente prejudicará o setor de tecnologia. Será, né? Mas o bom é acabar logo com esse jogo, né? Essa guerra. Joga forte, joga quente, acaba logo e vamos ter uma resolução e vamos ter a nova realidade, vamos nos ajustar a isso. O banco abaixou sua avaliação de ações e de tecnologia e avisou aos clientes em um relatório que vendam ações de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia vai ser prejudicada devido a essa guerra comercial. Então, se baixou, então os preços baixou a avaliação, todo mundo está baixando, tá vendendo suas ações, o preço está baixando, quem sabe resolve logo a guerra tarifária e vai ter uma oportunidade para comprar, quem sabe. Tencent Music, que tem nome em inglês, mas é um negócio da China, é negócio de streaming, de música, para não ter que mais comprar CD, você só escuta através da internet, se sua internet estiver boa, né? Mas eles estão fazendo uma oferta pública inicial, tomara que vá melhor do que Xiaomi, mas a OPI pode valorizar o Tencent Music em 30 bilhões de dólares. Talvez tenha uma oportunidade por aí. Eu, pessoalmente, eu nunca ouvi falar de Tencent Music, mas talvez os meus filhos já conhecem. Autoridades do Reino Unido anunciam uma multa de 500 mil libras contra Facebook. Maior multa permitida legalmente. Essa plataforma de mídia social supostamente quebrou a lei britânica por não proteger os dados do usuário. E as ações da Facebook, quando ouviram dessa multa, caíram 1%. Acho que vão recuperar, né? China acelerando esforços para cancelar restrições no investimento estrangeiro no setor de fabricação de automóveis. Né? Isso dentro da guerra comercial. Por que eles querem cancelar as restrições ao investimento estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos? Porque eles precisam desse investimento, né? Tendo em vista a fábrica Tesla, que fabrica esses carros elétricos, eles estão construindo uma fábrica de automóveis em Xangai. E projeções indicam que vai ser o maior projeto de investimento estrangeiro em Xangai. Só porque eles estão dentro dessa guerra, não quer dizer que eles não precisam desse investimento. Eles não querem negar, não querem que o Tesla diga, então nós vamos construir nossa fábrica em outro canto. ZTE é fabricante de smartphones e equipamentos de telecomunicações. Ações desta empresa subiram 25% após o governo dos Estados Unidos disse que a empresa chinesa vai logo poder superar uma proibição que impedia o seu progresso. Então, tem muita ação nesse setor de telecomunicações e tecnologia, né? As ações estão subindo enquanto o outro banco de investimento diz que não, vai ser prejudicado, então está na hora de vender. Quer dizer, volatilidade. Nós podemos aproveitar muito dessa volatilidade. Não podemos ganhar dinheiro se as ações, o mercado está lateral, estável, né? Presidente eleito de México, não sei se está prestando a ele, né? Muito interessante, o nome dele, o apelido dele é AMLO,
AMLO quer dizer Andrés Manuel López Obrador, bom nome para político, né? Obrador. Ele planeja fortalecer a fronteira sul do país, México, com uma nova força policial especializada em repressão de violência armada relacionada a drogas e travessias ilegais da fronteira. Então, apoio qualquer coisa que reduz esta coisa de violência devido a drogas, é uma praga, né? Também ele divulgou planos para construir uma cerca na fronteira, igual que está planejando construir o Trump, né, na fronteira com o México. É a mesma razão, o mesmo motivo. Eles não querem que pessoas assim com esse interesse de drogas e violência atravessem a fronteira. Se quiser atravessar a fronteira, então faça legalmente. Ninguém entra no Brasil se não for legalmente. Se entrar ilegalmente, vai ter que pagar o pato, né? Em 2014, os aliados da OTAN concordaram em investir 2% do seu PIB, seu Produto Interno Bruto, em defesa defesa dentro de uma década. Né? Desde 2014, quando eles prometeram, nós, os países aliados, nós vamos investir o 2% do nosso Produto Interno Bruto em defesa. Só que muitos não concordaram. Concordaram, mas não cumpriram. Assinaram, mas não vamos fazer isso não. Apenas 6 países membros até agora atingiram essa meta: Estados Unidos, Reino Unido, Grécia, Estônia, Polônia e Romênia. Estados Unidos, que gastaram 686 bilhões em defesa em 2017, compõe mais de 50% do PIB combinado da OTAN. Os membros da organização concordaram em aumentar seus gastos com defesa mais rapidamente para 2% do PIB. Né? Isso segue uma admoestação pública pelo presidente Trump. Ele disse, gente, Estados Unidos está pagando a conta toda, né? Vocês mesmo têm que participar nisso. O presidente Trump ele criticou a Alemanha na reunião da OTAN por manter sua dependência em energia da Rússia. A Alemanha fechou um acordo de receber 60% a 70% da sua energia da Rússia através de um gasoduto do Mar Báltico, né? O presidente quer que a Alemanha mude para fontes de gás natural dos Estados Unidos, é claro, né? Mas também para a Alemanha não é bom assim estar sempre todo dependente, ou a Europa inteira está dependente da Rússia. A Rússia fornece todo esse gás e se de repente ficar bem frio de um inverno por aí, eles precisam desse gás e a Rússia pode fechar a torneira. A empresa de café Starbucks, quem não gosta de Starbucks? Muito gostoso, só que não gosto da sua ideologia. Eu prefiro de Black Rifle Coffee Company. Delicioso esse café, delicioso. Né? Quem sabe vai para o Brasil logo. A empresa de café Starbucks diz que vai eliminar gradativamente os canudos de plástico de todas as suas lojas até 2020. Né? Isso é mais de 1 bilhão de canudos de plástico por ano. Por quê? Aonde vai esses canudos? Onde vão esses canudos, né? Depois de jogar no lixo, né? Ficaram permanentemente ali, nunca, não são biodegradáveis e é uma praga realmente. Precisamos achar um meio melhor de tratar com essas coisas. Novas pesquisas nos Estados Unidos indicam que 42% do povo americano dizem que estão em melhores condições agora sob o comando do presidente Trump do que do ex-presidente Barack Obama, né? Houve tanto assim medo. Não, o presidente Trump ele vai acabar com o mundo e tal. Só que ele sabe o que está fazendo, né? Só 26% dizem que estão em pior situação. E 62% dos americanos hispanos entrevistados dizem que estão melhor agora do que há 2 anos atrás. Sem dúvida, um fator desse bem-estar é devido ao baixo nível de desemprego, que tem caído até 4,6% para latinos. Isto é uma baixa de todos os tempos. Melhor situação de emprego de todo o tempo para latinos nos Estados Unidos. Isso é bom.
para todas as pessoas, também para pessoas negras, né? E em geral, baixo desemprego nos Estados Unidos. Então isso melhora a economia. Você precisa prestar atenção a isso para poder fazer suas decisões no mercado. É por isso que nós fazemos esses vídeos. Obrigado por assistir. Pode inscrever-se no nosso canal da YouTube e até a próxima semana. Boa sorte.